Objetos. Eu vou fazer uma aula aqui sobre objetos, que na verdade é um tema muito simples, que muita gente já conhece, mas só que como ele é pré-requisito para outras coisas que eu queria mostrar nas aulas posteriores, então antes de eu poder seguir para essas aulas posteriores, por exemplo, falar sobre array, falar sobre generics, talvez, antes de eu poder passar para essas aulas, eu teria que explicar o object, porque apesar de ser simples, eu não posso pular essa parte, porque é como se eu estivesse subentendendo que a pessoa já conhece isso e de repente tem gente que não conhece, né? Mas ela é uma aula que eu espero que seja rápida e simples, né? Eu não vou enfeitar muito aqui, não. Antigamente, no JavaScript antigo, no Vanilla, os objetos, acredite, é engraçado, eram functions. Por exemplo, nós vamos iniciar da maneira antiga e vamos terminar de como a gente cria objetos agora, utilizando o TypeScript, né, e as novas versões do ECMA. Vamos criar um objeto pessoa que tem um ID. Esse ID fazer com que o aluno já tenha familiaridade com o banco de dados, porque a gente vai trabalhar, quando a gente for trabalhar com banco de dados, com consultas a Web APIs, sempre teremos um ID que é a chave primária do objeto. Mas isso não quer dizer que um objeto precisa ter um ID. Nós criaremos aqui apenas para que haja uma correlação futura, que os objetos no futuro, quando alguém for fazer uma consulta de um service para uma Web API, tanto utilizando Ionic como utilizando Angular, ou até C Sharp mesmo, essas aulas na verdade elas servem para C Sharp também. Então vamos lá, vamos criar um objeto da maneira antiga. Bom, um objeto era uma function. Antigamente era uma function. Pronto, aqui eu criei um objeto pessoa. Veja que interessante como era antigamente, criar um objeto pessoa, né? Eu até tinha esquecido como fazer isso, né? Até porque não usamos mais isso atualmente, né? Então, eu criei aqui uma nova pessoa. Bom, a única coisa que eu fiz foi criar, nesse código, um objeto pessoa. A aula aqui é de objetos, né? Então, vamos lá. Eu criei um objeto pessoa e eu vou imprimir esse objeto, né? Eu vou chamar um console.log pessoa. Vamos ver o que vai dar isso, né? Vamos executar. Veja só o que ele imprimiu no console. Ele imprimiu a própria pessoa, né? Note que isso aqui, ele não está tipado, né? É um negócio meio sem tipos. Por exemplo, eu poderia, de uma maneira errônea, sei lá, colocar isso aqui como se fosse um string, né? O código, o ID da pessoa, como se fosse sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Vamos ver. Então vamos compilar para ver o que dá. Veja que ele sequer ligou que esse ID fosse um número ou qualquer coisa. Nós não temos controle de tipo. Então nós criamos um objeto pessoa, mas um objeto totalmente não tipado, né? Vou dizer assim. Então vamos chamar isso aqui de pessoa old. Pessoa old. E pessoa old aqui também, né? Vou botar aqui também. Tá. Vamos só para assim, a gente poder diferenciar uma coisa da outra, a gente vai dizer aqui que isso aqui é pessoa old. Vamos deixar assim mesmo, né? O que importa é o entendimento. Criamos um objeto da maneira antiga, instanciamos o objeto e fizemos um log para demonstrar a impressão do objeto no console. Como é que é feito isso atualmente com com o novo ECMAScript e TypeScript, né? Objetos são classes. Então eu tenho que criar uma classe pessoa. Como eu coloquei old naquela outra, apenas por esse motivo, eu vou colocar como new essa pessoa aqui. Então isso aí já é uma classe. Então eu vou dizer aqui que ela vai ter um ID, que é olha, veja que a coisa já mudou bastante, eu já estou tipando, né?
que ele é um number, e eu propositalmente coloquei como pessoa new. Lembrando de uma coisa interessante, é que essa classe ela só é visível dentro desse escopo aqui, desse código que a gente está trabalhando. Se você quiser criar no TypeScript uma classe, e no ECMA uma classe que seja visível para outras classes, então você tem que criar aqui um export, né? Pronto. Aí nesse caso, eu poderia criar um outro arquivo, colocar essa classe dentro e poderia de outro arquivo fazer referência a essa classe, fazer um import. Como eu estou fazendo o export aqui, eu poderia fazer um import se eu quisesse usar essa classe, né? Mas como eu vou precisar utilizar ela apenas dentro desse escopo aqui, então veja a maneira nova de se instanciar um objeto, né? Vou instanciar um novo objeto aqui chamado pessoa new, vamos chamar assim. Ele é igual ao quê? A new pessoa new. Ficou um pouco o entendimento prejudicou um pouco porque eu tive que criar duas pessoas, mas eu acredito que dê para entender que essa aqui simboliza a maneira antiga, essa aqui simboliza a nova maneira de se criar objetos. Então eu vou dizer que pessoa new, que é a variável que eu criei, ó, veja que ele até o IntelliSense já é bem melhor, né? E nós vamos dar um print também nessa pessoa, vamos dar um console.log. Mais uma vez para diferenciar, como a gente fez lá na outra, né? Pessoa new. E vamos imprimir a variável, o objeto que a gente instanciou a pessoa new. Vamos executar o código. Veja que ele fez duas impressões que na verdade foi a mesma coisa. A pessoa new, ele listou, e a pessoa old e a pessoa new listou da mesma maneira. Mas como isso aqui é tipado, e eis o grande trunfo do TypeScript, né, que nós estamos usando TypeScript, se eu fosse colocar aqui, veja só, um texto, o que queria acontecer? Eu vou compilar, né, para você ver. Talvez ele nem compile, né, mas vamos ver. Ah, compilou. Ele está dizendo que o tipo AAA não pode ser associado a um tipo number, né? Então pessoa.id AAA não pode ser utilizado. Como eu defini que isso aqui tem que ser um number, né? Eu fiz a tipagem, chama de tipagem, então eu tenho que botar aqui um number. Então como eu botei agora um number, né? E agora eu vou executar, note que ele já corrigiu tudo, né? E veja que ele retornou a pessoa normalmente sem dar erros. Você viu a diferença da maneira antiga para a maneira nova de se criar objetos. Depois a gente passa por uma aula mais profunda em que nós também podemos trabalhar com interfaces, né? Isso, interfaces. Deixa eu ver até uma coisa interessante, para que não fique só isso. Para você saber como é que, por exemplo, já tem uma ideia de como é que você organiza suas classes num projeto, sei lá, Ionic ou Angular, né? Vou tentar criar aqui um arquivo novo, vou ver se ele aceita. Vou pegar esse pessoa new aqui, ó, e vou recortar. Você está vendo que ele já está dando um erro aqui. Isso aqui não vai compilar nunca, porque eu não tenho mais essa classe pessoa aqui. Vamos ver se isso aqui funciona para adicionar um arquivo. Então eu vou adicionar um arquivo, vou chamar de pessoa. .ts, porque nós estamos trabalhando com TypeScript e a extensão do TypeScript é TS. Né? E veja só que coisa interessante. Eu consigo colar? Colei. Na verdade era para ter colocado pessoa new, mas tudo bem, tá entendido. Deixa eu ver se dá para renomear. Dá, pronto. Então, só para ficar entendido direitinho, eu vou colocar aqui pessoa new. Pronto. E note que eu coloquei, eu criei uma classe dentro desse arquivo chamado pessoa new. O que aconteceu nesse arquivo aqui? Se eu for compilar, ele vai dar um erro. O que ele está querendo dizer? Pessoa não existe, né? Então eu tenho que importar.
eu teria que importar, já que eu coloquei no outro arquivo. Isso não tá além do escopo de objetos, mas você tem que fazer muito isso quando estiver programando. Então, eu estou apenas aproveitando aqui para fazer isso, né? Para demonstrar como é que faz isso. Você não precisa colocar a extensão aqui. E ele não reconheceu a pessoa. Deixa eu ver se o nome está errado. Parece que é porque eu tenho que botar o ponto barra para que ele saiba que é no mesmo diretório. Mas essa é a maneira de importar, né? Então, quando eu for rodar, ele vai dar um outro erro. Você vai ver o que é. Ele está dizendo que pessoa new não é um módulo. Mas o que ele está querendo dizer é que pessoa new não é uma classe que pode ser exportada. Então a gente tem que tornar ela uma classe exportada para poder utilizar ela de outro arquivo. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui um export classe pessoa new. E nós vamos voltar para cá. Você nota que ele já nem marca isso aqui, né? Ele estava marcando como, sublinhando como vermelho. Vamos executar? Veja o que ele deu. Normalmente deu todos os valores corretamente, como se minha classe pessoa tivesse sido declarada dentro desse próprio escopo, mas não foi. Ela foi declarada no outro arquivo e eu estou fazendo o import dela. Você vai ver muito isso, esse import, quando for programar com Ionic, Angular, etc. Apenas para fazer uma brincadeira, vamos também tentar exportar a pessoa old. Vamos exportar a pessoa old da maneira antiga, né? Ele já está dando erro aí, você está vendo que ele já sublinhou, né? Criando um novo arquivo, vamos chamar ele de pessoa old.ts. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos inclusive copiar, colar e botar aqui pessoa old. E pessoa old aqui. Ele já está marcando que não é um módulo, então significa que a gente não vai perder tempo compilando, porque a gente já sabe que a gente vai ter que exportar isso aqui. Só que no lugar da gente botar um export class, nós vamos botar um export function, né? Que é a maneira antiga. Né? Voltando aqui para o arquivo, nós que ele já deixou de sublinhar isso, vamos executar para ver o que vai dar. Nós que ele, deixa eu ver aqui, ele conseguiu fazer imprimir as duas pessoas normalmente. Agora, objetos eles não têm só propriedades, eles têm métodos também. Por exemplo, eu posso criar aqui um método chamado, por exemplo, andar. Eu criei um método andar que faz parte da classe pessoa new. Isso para exemplificar que classes têm métodos também, né? Então nós vamos voltar aqui para o nosso arquivo index, né? E vamos dizer que essa pessoa new que a gente criou, essa instância, né, de pessoa new, andar. Vamos pedir para ela andar. Veja o que vai acontecer. Olha só, ele seguiu a sequência direitinho. Ele imprimiu o pessoa old, você está vendo aqui, né? Vamos até maximizar aqui para dar para ver melhor. Vamos rodar de novo, pode ser que ele ajeite aí a linha. Bom, ele seguiu tudo na sequência. Eu criei aqui um novo objeto da maneira antiga, do JavaScript Vanilla ainda, e atribuí valores às propriedades dele e imprimi ele. E nós que ele está aqui impresso. Depois, eu criei uma nova pessoa, utilizando a maneira do TypeScript, de criar objetos, que objetos são classes, né? E atribuir valores às propriedades e pedir para a pessoa andar. Então, foi escrito aqui, estou andando, né? E depois eu mandei imprimir a pessoa new, né? Então, ela imprimiu aqui a pessoa new. Inclusive, na impressão aqui, no caso desse console aqui, ela colocou até o método também, né? Então, é isso, uma breve aula básica sobre objetos, utilizando ECMAScript e TypeScript.